Renan, quero sair do papo técnico sobre o Brasil e entrar numa questão de representação de valores, eleitorado, militância. Você tem uma longa história política aqui no Brasil já, né? Já dá para dizer que é longa. E um ponto de fricção que eu ainda noto para parte da direita adotar seu nome como está aqui meu candidato, vamos lá, é o histórico todo com o bolsonarismo, vamos dizer. Então, você foi um dos que mais cedo rompeu, talvez, acho que talvez o que mais cedo. Primeiro, talvez, de grande movimento na direita, rompeu com o bolsonarismo, de forma bastante enfática, não só um rompimento técnico e moderado. E ao longo desse período todo, você manifestou N crítica aos líderes desse processo, mas não só aos líderes, né? Algumas vezes aos eleitores também. E eu queria saber o que você pensa disso, assim, hoje, né? Tem uma certa acirramento de clima entre as duas militâncias. O bolsonarismo continua tendo uma militância muito forte, a Missão também passa a ter uma militância forte hoje. Você tem alguma meia-culpa ao longo desse processo em relação ao eleitorado? Acho que você já deixou as suas desavenças com os líderes muito claras em N oportunidades. Mas eu queria saber como é que você está entendendo assim, o eleitorado, eu vou dar você... Chama de gado. O gado eleitoral, que você fala, o cara é o gado, o cara é isso, as lives, etc. Rodou N vídeos, cortes ao longo desses anos, né? E eu estou curioso para saber como é que você entende essa conciliação hoje em relação ao eleitor, que não faz parte de deputado, senador, não é nada disso. Eu tenho que ser maduro a ponto de dizer que até certas críticas que eu ainda faço, não só ao eleitor, mas aos agentes políticos, às vezes eu passo do ponto. Mas eu tenho que ser honesto o suficiente para dizer que eu tenho que sustentar as críticas que eu fiz no passado. E não apagar as coisas que eu fiz no passado, nem as lutas que eu tive no passado, que querendo ou não foram necessárias para ser quem eu sou hoje. Então, eu disputei com um eleitor bolsonarista, e não só com o líder, mas com um eleitor bolsonarista, porque eu acho que ele estava errado nas posições dele. E eu acho que isso carrega em si uma virtude. Porque o eleitor também ele tem posições, ele também vai me tratar de maneira desrespeitosa. E eu vou responder a ele. Eu acho que isso faz parte de uma troca. E a troca nem sempre é uma troca simpática, ela vai ser antipática também. E ela, às vezes, precisa ser antipática. E eu não posso negar todas essas coisas que foram feitas, porque eu defendo, e o meu grupo defende de maneira muito apaixonada as posições que nós tomamos, e nós consideramos que nós estávamos certos em todas essas brigas. Eu acho que o bolsonarismo foi um câncer para o nosso campo político. Acho que o bolsonarismo é um câncer. Essa eleição é uma eleição que foi desenhada para o Lula vencer por causa da candidatura do Flávio Bolsonaro. E eu acho que ainda tem pessoas que acreditam nisso. Eu acho que tem eleitores que estão dentro dessa ilusão. Eu acho que isso faz um mal danado. Eu acho que a gente parou de discutir dentro da direita brasileira luta contra a corrupção. A direita brasileira não defende, tirando nós e alguns elementos do Partido Novo, não há mais discussão sobre luta contra a corrupção dentro da direita. Muito pelo contrário, a direita brasileira entrou num cinismo colossal. Vale tudo se você estiver defendendo o Bolsonaro. Acho que não há discussão sobre propostas. Não há nada, não existe um programa bolsonarista, já não existia. E aí quando surgiu a muleta o Paulo Guedes é o nosso posto Ipiranga, isso foi uma muleta que facilitou qualquer coisa. Hoje, qualquer um pode ser um posto Ipiranga para qualquer coisa, mesmo que em termos valorativos isso não signifique nada. Não há debate intelectual, há apenas simplificação, meme. E aí, o que aconteceu, que é uma coisa que a gente previa, é que o bolsonarismo ia ser comido pelos seus... Igual o Cronos, né? Ele ficava devorando os filhos, mas uma hora eles vão matar ele. Que é o Nicolas, que é a Michelle, né? Que agora são os próprios pós-bolsonaristas procurando a independência e tentando destruir eles, usando as mesmas práticas deles, que foi uma coisa que a gente nunca fez. Quando a gente enfrentou o bolsonarismo, nós fomos muito claros, a gente de cara limpa, eu não gosto de você, eu acho que tá errado, isso aqui você tá roubando, isso aqui está sendo autoritário, você me xingou, eu vou xingar de volta. Esses outros caras não falam na cara, esses outros caras são cínicos, são mentirosos, é uma morte que eles estão tentando construir do bolsonarismo, é uma morte silenciosa, por um sufocamento lento, igual aquela cena acho que no Resgate do Soldado Ryan, que um soldado, acho que o alemão, mata um americano e vai colocando lentamente uma faca na goela do cara e faz um shh, shh. É isso que eles estão fazendo com o bolsonarismo. Mas aí você voltou para os líderes, né? Pergunta. Mas para o eleitor eu já falei. Eu queria saber. Né? Mas do eleitor isso foi claro. Do eleitor eu não apago nada do que eu disse. Aquilo fui eu naquele momento, assim como o eleitor nos chamava de vocês são drogados, esquerdistas, comunistas. Eles me xingavam hoje também. De PT Júnior que chamam. De PT Júnior. É ridículo, né? Eles chamavam todas essas coisas. E eu vou respondê-los. Eu não vou virar e fingir que aquilo não aconteceu. Eu não vou fingir. Eu vou lutar de volta.
Eu só existo. E como é que está seu coração hoje com o eleitor, repito, não os líderes, o eleitor bolsonarista? Eu como tá preciso hoje? convencê-lo do erro dele. O meu vice é justamente a representação disso. O meu vice era um cara que achava que eu era um comunista em um determinado momento. Achava que eu estava errado. O meu vice chegou em algum momento até aí nos acampamentos após a eleição de 22, achar que era uma luta cívica. Aí ele percebeu ali, da virada do ano, tem algo de errado acontecendo. Não tem nada a ver com isso. E aí ele se alterou. Eu tenho que ser generoso com eles, porque eles são eleitores. Eu não vou incorrer numa coisa que o jornalismo faz, que é achar que eles têm tipo uma marca da maldição. Eles não são democráticos. Não, cara, em grande medida, eu fui alvo ontem de uma manifestação de estudantes de direito do Largo São Francisco que eu não posso fazer um ato ali na frente. E eles não têm uma marca do autoritarismo. Não, aquelas pessoas, elas estavam enganadas. Em alguma medida, elas foram engambeladas e elas entraram em surto, especialmente as pessoas que militavam pelo bolsonarismo na internet. Entraram num surto. E aquele surto fez mal para elas. Eu quero não apenas que elas saiam do surto, mas que votem na gente e que a gente construa um caminho que está muito mais próximo do sistema de valor delas do que o Flávio. O Flávio Bolsonaro representa basicamente a elite política do estado mais corrupto do Brasil, que é o Rio de Janeiro. A gente esquece, assim, sabe, se eu chegar para uma tia do Zap, para falar um termo que você colocou, no interior do Paraná, a tia do Zap é arquetípica, ela tá morando em Guarapuava, né? Ela tá lá, e eu apresento para ela, olha, este aqui é o Bacelar, ele é ligado ao Comando Vermelho, de acordo com a Polícia Federal, e ele era apoiado pelo Flávio. Este aqui é o Canela, ele era candidato ao senador do Flávio e a suplente era a mãe do Flávio. Este cara, encontraram metralhadoras na casa dele e ele fez um pacto em Belfort Roxo com o Comando Vermelho. O que ela acharia? Será que aquilo coaduna com o sistema de valor delas? Não coaduna. E, na verdade, eles ficarem repetindo Deus, Deus, família, família, quase como um mantra, manteve as pessoas numa ilusão enquanto eles faziam um negócio como o Bacelar e o Tega Joias. E eu acho que isso cruzou muitos limites. Eu quero que essas pessoas acordem desse surto. E por mais que eu tenha discordado, tenha sido duro, pelo menos eu fui verdadeiro com elas. Tá, então você quer convencê-los do erro deles, né? Essa tua intenção hoje. Qual foi um erro seu nessa trajetória toda? O que você olha para trás e fala, puta, nisso aqui eu errei? Eu sempre fui muito colérico. Eu nunca tive grandes erros nem acho que tive erros de intenção, mas eu sempre fui muito colérico na forma. Eu sempre quis inovar demais. Você está falando erros de comportamento, mas alguma coisa específica, mas algum ato seu, algum posicionamento? A forma, a política é sobre forma. A forma, na verdade, aquele negócio meio a mensagem. Eu fui muito agressivo já. Eu já acho que eu já passei da linha em muitas críticas a muitas pessoas. Isso é forma, isso é política pura. Ela define, inclusive, a ação política. Então, agora eu falo assim, nós erramos, por exemplo, a nossa estratégia de enfrentamento ao petismo? Não. Ao bolsonarismo? Não. Ao voto nulo em 2022? Não. Postura nossa agora com o Kim Kataguiri na 6x1? Não erramos. Eu acho que os erros de intenção nossos, se rolaram, foram ruins. Confiei demais, fui ruim na seleção de material humano, tenho muito MBL porcaria perdido por aí. Selecionei mal lideranças por muitas vezes, me empolguei com pessoas, erro de gestão, erro como gestor ali, falhei nesse ponto. Comprei brigas que não deveria comprar. Sim, são erros e erros que determinaram alguns atrasos no avanço nosso, mas não impediram a gente crescer. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. Até mais, meus missionários!